por isto. Primeiro, nós vamos partir de um ponto aqui. O homem, ele pode criar um corpo. Isso está no homem, porque ele tem o genes natural para criar um corpo. Mas não pode o homem criar uma alma. Ele cria o corpo humano, mas ele não cria uma alma. A alma é um atributo de Deus. Esse corpo é só um abrigo da alma. Então, vamos parar um pouquinho aqui, depois eu vou botar essa leitura que nós fizemos. A alma é um atributo de Deus? Sim, a alma é um atributo de Deus. Mas há almas perdidas? Há milhões de almas perdidas. Milhões que já foram e milhões que estão indo. Por quê? Quando o homem nasce, quando você nasce, o ser humano nasce, ele tem uma idade. E essa idade é chamada a idade da inocência. E que isso encurtou muito, né? Diminuiu muito isto. Com o avanço da tecnologia, as crianças hoje têm a inocência violada muito cedo. Não é como no meu tempo, na minha geração, que 10 anos ainda era muito bobinho. Onde eu nasci, eu não conheci telefone. Não conheci telefone, nunca usei telefone. Esse era o tempo, eu nasci em 1950, na década de 50. Tinha telefone, lógico, mas na minha região não tinha. Tinha uma coisa chamada telegrama. Acho que poucos sabem o que é um telegrama. Puxa lá na internet que vai mostrar para você o que é um telegrama, né? Então, telegrama é falado, do escrito, né, enviado. Como antigamente tinha o telex, você digitava aqui e saía lá e tal, assim por aí fora. Mas deixa eu voltar aqui. Então, a criança nasce, depois que ela cresce, chega a idade da razão e ela vai tomar conhecimento do que é certo e do que é errado. Por mais que seja uma criança que tem um atraso mental, ela sabe que é certo e que é errado. Isso está no ser humano. Aí chega o tempo, então, que ela vai sair da inocência e vai tornar-se culpada das coisas que ela faz. E isso faz com que esta pessoa tenha agora, então, pecado. E a alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer, pecou. A partir daquele momento, a consciência que ele faz coisas erradas, ele precisa de uma coisa, do sangue de Jesus Cristo. Do sangue de Cristo. Se ele nunca se arrepender, essa alma é um atributo que veio de Deus, mas ela está em pecado. E ela precisa de redenção. E sendo assim, se ela nunca se arrepender, ela está perdida. Simplesmente está perdida. É um atributo de Deus, mas que pecou e agora ela está perdida. Por isso que o homem pode criar um corpo humano, mas o homem não pode criar o corpo de Cristo. O corpo humano é tangível e o corpo de Cristo é invisível. No corpo invisível, que é o corpo de Cristo, é onde o Espírito Santo está para aqueles que são batizados com o Espírito Santo. O batismo
do Espírito Santo coloca o crente no corpo de Cristo, que é invisível, como a nossa alma é. Estamos vivendo em um mundo visível, mas em corpo invisível. O corpo de Cristo, ele é invisível. Você percebe o corpo de Cristo pelas nossas ações, pela vida que nós temos, mas ela ninguém vê, ninguém sente, porque o corpo de Cristo é a nossa alma que recebe o batismo do Espírito Santo. Se torna o corpo de Cristo, que não é tangível, que não é visível, mas invisível. E esse corpo, ele é manifestado através de uma vida com Deus. Quando ele te batiza no corpo dele com o Espírito Santo, a sua vida está reportando o que está aí dentro. Por isso que o Paulo disse: eu não vivo mais, mas é Cristo agora que vive em mim. Então é a vida de Cristo. E a vida de Cristo, que é o Espírito de Deus em nós, não deixa, e você não tem não faz e não tem prazer em fazer o que este corpo natural de 5 sentidos gostaria de fazer. Então, o pecado passa a ser uma coisa reprovada pelo Espírito de Deus que está em nós. Passa a ser algo reprovado. Por isso que um crente que tem o Espírito Santo não tem prazer no mundo, na beleza mundana, não tem prazer em beber, fumar, prostituir, adulterar, enfim, tudo que está dentro da lista do pecado, ele não tem prazer, porque a sua natureza foi mudada. Se a natureza nossa não for mudada, nós vamos carregar em nossa vida uma forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Vamos carregar uma forma de crente, uma forma de piedade, mas não tem nada de crente ali. Infelizmente, é uma massa muito grande os que se compõem esse tipo. É muita gente, é absurda esta massa humana que tem aparência de crente, mas não é portador da vida de Cristo. E é por isso, então, que a vida de Cristo, que é o Espírito de Deus dentro do nosso ser, é um corpo invisível, mas se torna conhecido pelos atos e pela vida, a nossa dedicação a Deus e a nossa fé, porque fé sem obras é morta. Não obras manufaturadas, mas obras verdadeiras. Tá? Então, o que eu estou falando nesta noite, eu quero agora sim ler com vocês, talvez a gente continue isso aqui na sexta-feira, tá? Porque o que vou falar aqui é exatamente esta igreja aqui. Vamos falar sobre essa igreja aqui, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, porque carnais como a meninos em Cristo. Então, Paulo não pôde falar as coisas profundas de Deus, como ele falou para a igreja de Éfeso, no livro de Efésios, porque eles eram o quê? Meninos.
Paulo não podia dar alimento sólido para eles, palavras profundas, e dava leitinho para eles. Criança se cria com o quê? Com leite. Então essa igreja aqui era criada com leite. Paulo disse, eu não pude fazer isto. Eu não pude dar isto para vocês. Eu não pude dar para vocês um manjar espiritual. Tive que dar leite. Porque vocês não amadureceram. Era uma igreja, tá? Era uma igreja inteira. Hoje nós temos indivíduos. Ele disse, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Não pude e não posso até agora ensinar a vocês coisas profundas. Porque ainda sois carnais. Ainda sois carnais. Eu ouvi uma mensagem hoje de um pastor amigo, e que eu não tenho nenhuma dificuldade de falar quem é, o pastor Adelso Santos. Se você não quer ser multado, irmão Gil? Você não gostaria de ser multado, gostaria? Só não violar a lei de trânsito. É isso, irmão Arlindo? Não quer ser multado? É só não violar a lei de trânsito. Não quer ser repreendido? Ande certo. Faça o certo. Certo? O caminho é esse. E quando uma pessoa erra, se ela tem o Espírito de Deus, ela se recrui na presença de Deus e acerta com Deus. Quando ela não tem o Espírito, ela se alvoroça. Ela se alvoroça. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ele era uma igreja encrenqueira, está vendo só? Porque dizendo um, eu sou de Paulo. O outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Eu sou do apóstolo São Paulo, o homem que encontrou o pilar de fogo no caminho de Damasco. Outro diz assim, não, eu sou de Apolo, doutor Apolo. Você sabe que Apolo era doutor, né? Apolo era doutor na lei. Então, eu sou de Apolo, sou do doutor Apolo. Então, o que Paulo está dizendo? Se você diz que eu sou de Paulo, outro de Apolo, vocês são... Então, vocês não são de Cristo. Então, você é de Paulo e você é de Apolo. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo diz, eu plantei a palavra, eu preguei para vocês, eu os batizei em nome de Jesus Cristo, eu ensinei os primeiros passos da fé para vocês, eu plantei, e Apolo veio e deu continuidade. Agora, o que Paulo plantou e que Apolo regou, se Deus não desse o crescimento, funcionava? Não ia funcionar. Se você lança uma semente na terra e a terra não deixa aquela semente germinar, o que plantou a semente, o que regou a semente, ficou morta a semente na terra, porque Deus não deixou ela produzir, acabou. Tá? Então, nem o que planta, nem aquele que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. A parábola do semeador é isto. O semeador saiu a semear e lançou a semente à beira do caminho, entre
pedregais, ou terra, as sementes que ficou em terra sem umidade. O semeador semeou, mas produziu? Não produziu, porque a terra que a semente foi lançada não produziu. Se você ler a parábola do semeador, que é São Mateus 13, uma foi lançada ao pé do caminho, as aves comeram, outra entre os espinhos cresceram, a sufocaram, ela não cresceu, outra entre pedregais também não tinha raiz profunda e morreu. Então a semente foi lançada. Você prega a palavra, você ensina a palavra. Agora, se Deus não te der o batismo do Espírito Santo, acabou. Não tem fruto nenhum. Agora, para quem Deus dá o Espírito Santo? Para uma pessoa religiosa? Ou para o Espírito Santo é para quem é predestinado? Por quê? Vamos dizer duas coisas aqui, é um assunto longo, eu não vou entrar nisso. Moisés tirou o povo do Egito. Josué pôs o povo na terra. Tá? Moisés tirou o povo e Josué pôs o povo na terra. O irmão Brana, ele tinha 2 sinais. Ele fez lá no livro de Malaquias, diz: lembrai-vos da lei do meu servo Moisés, que eu dei lá em Horebe. Depois já entra em Malaquias 4, entra em Elias. Deus deu 2 sinais ao profeta. O profeta carregou os 2 ministérios, de Moisés e de Josué. O profeta tirou você do mundo, representando o Egito, tirou você de uma religião, e a mesma mensagem do irmão Brana te põe na terra da promessa. Então o irmão Brana tinha os dois ministérios, de Moisés e de Josué, porque ele tirou e ele coloca na terra. Agora, esse grande ministério que estremece Satanás quando fala desse ministério, veio a quem? A gente como nós, a pessoas como nós. Não foi para o mundo polido, teológico, ou para as grandes catedrais religiosas, mas veio para nós isto, tá? Veio para nós, para gente que era suficientemente capaz de receber, não porque foram capacitados numa escola, mas por ser uma terra que ia receber a semente, por ser uma terra que ia fazer essa semente germinar, tá? Então, um lançou a semente, outro regou, e Deus fez a coisa crescer, tá? Eu não vou parar muito, senão não vai dar tempo. Onde eu parei, me fala onde eu paro, porque eu não esqueço. 12. 8. É isso? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Fundamento. Está vendo essa igreja aqui? Ela está em pé, porque tem um alicerce, tem fundamento. Você não pode fazer uma casa, por pequena que ela seja, sem que ela tenha uma base, um alicerce, para daquela base você construir a casa. Você vai pôr paredes, você vai pôr um piso, 2 pisos, de acordo com a base que você fez, é o tanto que você vai construir aquela casa.
Então, Paulo está falando sobre isso. Ele diz, eu fiz a base, agora você edifica. Mas aí ele dá uma advertência, cada um edifica sobre ele, tá? Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento. Um sábio arquiteto, ele tinha ele sabia a estrutura da casa, como a casa seria. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Você tem uma casa, você tem um alicerce, não tem? Agora você vai pôr qualquer coisa ali ou tem uma regra? Olha, a arquitetura dos homens, a engenharia civil está nos ensinando, conforme a base que você fez, o alicerce, é a maneira que você vai construir. Eu posso fazer uma casa muito boa em cima do alicerce, ou fazer uma coisa que não vale nada. Essa casa sou eu, essa casa é você, é o tipo de crente que você é a casa que está edificada. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O que é galardão? O irmão Brana, ele estava subindo uma escadaria com a sua esposa. De repente, a outra tocou de lado, era a sua primeira. Era Meda, e a outra era, como é que é o nome dela mesmo? Hope. Ele estava entrando para o novo mundo. Ele estava recebendo o galardão, subindo as escadarias para entrar em um novo mundo. E as duas esposas, a primeira, depois a segunda, depois da morte de Hope, estava subindo com ele. Ele estava recebendo o galardão do seu trabalho, entrando para o novo mundo. Todos que trabalham e militam nesta causa receberão o mesmo galardão. Nós vamos entrar em um novo mundo. Há um novo mundo nos esperando. E o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, como muitas noites que passaram, e noites que virão, dias que virão de cultos aqui, nós estamos simplesmente nos colocando à disposição de Deus para a chamada para o novo mundo. Eu não digo que é um investimento, porque tudo que você já está no plano de Deus, no plano divino. Mas nós estamos aqui, sim, caminhando para entrar no novo mundo. Agora, se a gente pensar bem, o que nós fazemos aqui corresponde para onde você está indo. Vocês estão me entendendo? O que nós fazemos aqui, o que nós investimos aqui, o que nós edificamos aqui, está dizendo para onde você está indo. Nós estamos indo para um novo mundo.
E só entra no novo mundo aquele novo corpo, que é o corpo de Cristo. Só entra no novo mundo a alma redimida. O que é redenção? Redenção é sair de, entrar em. Sair de um lugar, entrar no outro. Redenção é entrar em um, sair e entrar. Saiu do Egito, entrou em Canaã. Aí é o plano de redenção. Você sai do mundo, seus pecados são perdoados, você recebe o Espírito Santo, a sua alma está redimida, você saiu e está entrando em um novo mundo. Só a alma redimida entra naquele novo mundo. Por isso que tem certas discussões que a melhor resposta para elas, sabe o que é? Silêncio. Silêncio. Deus responde no seu silêncio. Deus cuida daquilo que é dele, e Deus nunca deixará cada filho em falta e necessidade. Pode estar certo disto. Nós estamos vivendo um dos tempos mais cruciantes da história do cristianismo. Quem falou foi o irmão Brana. Um dos dias mais difíceis que já houve na história. Eu vou chegar lá um pouquinho só, tá? Porque eu quero continuar com esse assunto aqui, porque esse assunto aqui vai longe. E ele é muito especial e necessário para o nosso tempo. Por quê? Agora, quando você chega aqui, vamos lá. Se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, o que é ouro? Divindade. Quanto mais tem fogo, mais purifica. O ouro é purificado pelo fogo. Tá? E vamos lá. Prata. A prata também, ela aponta para a redenção. Tudo que era redimido no Antigo Testamento era pago em prata. Redenção. Prata, que faz parte da redenção. Pedra. Pedras preciosas, madeira, feno e palha. Você já viu feno resistir fogo? Você já viu palha resistir fogo? Que casa é essa? Que casa é essa? Se ela é de ouro, o fogo purifica. Se ela é prata, ela resiste o fogo, tá? Se ela é pedra, ela vai ter problema, porque pedra não aguenta caloria, até um certo grau, depois ela não aguenta caloria, tá? Mas quando fala que é palha e que é feno, não é isso? E madeira, vai ser destruído. Você está entendendo? Vai ser reduzido a cinza. E que fogo é esse? É uma prova. O fogo é uma prova. E que tipo de prova? Voltar na arena, no Coliseu de Roma, ou nas fogueiras da Inglaterra, ou nas guilhotinas? Não é esta a prova, porque a prova deste dia é uma prova que está em nosso meio de um espírito, um vento de doutrina, um vento religioso, e que faz com que as pessoas se dividam aos pedaços. Vamos chegar lá. Só um pouquinho só. Então, o ouro e a prata resistem o fogo.
feno, palha e pedra, vai ser queimado. Isso significa que vai para a grande tribulação. Vai para a grande tribulação. E Paulo disse, eu parei na onde mesmo? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Você entendeu? Se a obra permanecer, recebe? E eu falei, por onde Mont Blanc estava indo? Para o novo mundo? Recebendo galardão? Está vendo como é bom meditar? E ver o que é a vida cristã? Vida cristã não é fazer política de ministério, não. Vida cristã é isso aqui. O irmão Brana estava entrando para o novo mundo para receber o galardão, Meda e Iope com ele entrando, subindo as escadarias para o novo mundo. E Paulo está dizendo, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, que é o ouro ou a prata, esse receberá galardão, entrará para o novo mundo. Do contrário, vai para a tribulação. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Ele vai ser salvo pelo fogo, vai para a tribulação. É isso. Paulo está dizendo assim, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vocês vão para a tribulação, vocês vão para o fogo, viu? E aquela igreja vai para o trono branco. E aquela igreja era problema. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Tem que ser louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos, porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, ou seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, seja, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Agora sim, agora vamos dar uma olhadinha aqui na outra leitura, eu vou virar aqui, vou dar um pulo aqui olha, eu tenho mensagem para ler aqui. Cristo, na verdadeira igreja, é a continuação do livro de Atos. Cristo, na verdadeira igreja, é a continuação do livro de Atos. Obras provadas pelo fogo, que nós acabamos de ver. Agora aqui você vê o que nós vamos ler aqui em Efésios 4:4. Há um só corpo. Há um só corpo. E como que esse corpo é ligado? Esse corpo é ligado pela a palavra. Tá? Esse corpo é ligado pela palavra. Há um só Espírito, que é o Espírito de Deus, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Preste atenção, irmãos, no que estou dizendo aqui. Há uma só fé. Tem alguma fé diferente da fé apostólica?
Tem ensinamento diferente do ensinamento apostólico? Não tem. Fé é fé apostólica. Isso que eu estou lendo aqui. É o ensinamento da igreja, é um ensinamento apostólico. Agora vamos pensar. O que eu estou ensinando aqui pode ser um outro pastor tomando esse mesmo texto, pode estar dando uma outra versão disso aqui, mas que não foge dos ensinamentos da palavra. Mas se toma isto aqui, ensina diferente, esta igreja não irá para lugar nenhum, porque não é uma só fé. A fé que eles têm é diferente, tá? E também há uma só fé e um só batismo, tá? Como disse Paulo. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é a respeito disso. Vamos não ser crítico, mas analisar pela a visão de Deus. Por que as pessoas se separam? Não tem uma só fé? Se a fé para o rapto está aqui, por que eu vou lá na rua São Leopoldo? Se a fé para o rapto está aqui, por que eu vou em Jundiaí? Por que eu vou lá em Limeira? Por que eu vou lá em Santo Amaro? Por que eu vou em São José dos Campos? Então tem que ter alguma coisa diferente lá. Tem que ter alguma coisa diferente. Se é diferente, não é a mesma fé. Agora, uma palavra bem segura. A igreja, quer ver? Eu acho que eu escrevi isso aqui, deixa eu ver. Se está aqui. Sim. Se há um povo dividido, irmão Brana, é um povo vencido. Povo dividido é povo vencido. Não vamos abrir aqui o leque, porque nós podíamos voltar. O povo que foi vencido no deserto, dividiu com Moisés e morreram. O povo que dividiu com Elias, morreram também. E ao longo da Escritura, você vai encontrar povo que se dividiu e morreu. Tá? Um povo dividido é um povo vencido. E não um povo vencedor. Eles não vê o corpo de Cristo. A minha abertura aqui. Eles não veem o corpo de Cristo. Igreja, e tem muitas, não estou me dirigindo a nenhuma, uma especificamente, tem muitas. Igreja independente, ela produz um povo fraco, e não tem, sim, um povo fraco, tem só movimento, mas está morta. Não chega ao novo nascimento. Tudo isso que eu estou baseando aqui, que eu estou falando, está baseado no que eu vou ler aqui agora, tá? Mensagem, unidade de um único Deus, uma única igreja. Por exemplo, nós estamos à mercê, à beira do rapto. Qualquer um sabe que esse é um tempo que estamos prestes ao arrebatamento. Tá? E se você perguntar, veja bem, perguntar para muitos deles, olha, nós estamos prestes, nós estamos
na linha divisória para o outro mundo. O arrebatamento se dá a qualquer hora. É verdade, vai mesmo. Vai ser o arrebatamento. Aí você fala assim, e você tem o Espírito Santo? Tem dúvida? Uma grande parte não sabe se tem. Ó, você sabe que o arrebatamento vai te dar? Sei. E você tem o Espírito Santo? Não tenho certeza não. Num tempo de arrebatamento, não tem certeza se já recebeu ou não o Espírito Santo. E será que não raciocina de uma maneira mais clara que sem o Espírito Santo não haverá arrebatamento? Só vai acabar essas divisões de igreja, que é uma coisa que fede nas narinas de Deus, com o arrebatamento, gente. Ninguém vai impedir isso, não. Todos os grupos que formaram ao longo do nosso tempo aqui no Brasil, está no mundo, mas o Brasil parece que tem um terreno fértil para isso vai acabar com o arrebatamento. Aí o profeta diz assim, e naquele dia vai cair o desvario deles, quando eles verem que a sua igreja independente, o seu grupo separado ficou. Sim, mas você não dizia que era o único. Por isso você se separou. Você não dizia que só você tinha. Mas o que você teve? Ficamos. Olha o tamanho do compromisso e a responsabilidade que uma pessoa chega a ter sem saber aonde está levando o povo. O que devemos fazer? Mostre a palavra, a maneira que devemos servir a Deus, a maneira que devemos nos comportar como cristão, e Deus cuidará do assunto, não é eu. Pregar a mensagem é Deus que enviou-nos para pregar a mensagem, cuidar da semente é com Deus. Então pregue a palavra da melhor maneira que Deus te dê e que não fuja dos ensinamentos da mensagem do profeta, e Deus cuidará da semente. Não é dizer que eu vou cuidar da semente, não. Eu vou pregar a mensagem, Deus vai cuidar da semente e dar crescimento àquela semente. Essa mensagem que eu vou ler aqui é a unidade de um único Deus em uma única igreja. Jesus disse, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação espiritual, a concepção espiritual, o homem olha para o lado de fora, diz a Escritura. Deus olha no coração. Você está cheio de algo, você nunca está vazio. Você pode estar cheio de dúvida. Seus pobres corações podem estar transbordando de dúvidas. Eu espero que não. Seus corações podem estar cheios de lamúria, preocupação, e pode ser que seu coração esteja cheio de problemas. Espero que não, que está me ouvindo. E pode ser que você esteja cheio de religião intelectual, uma boa teologia perfumada, pertencendo a grandes igrejas que existem há anos, assentado aí atrás, tão confiante o quanto você pode estar. Irmão, deixe-me lhe dizer, você pode trazer membros àquela igreja até você ficar velho e morrer, e você nunca fará nada a não ser outra torre de Babel, com certeza. Você pode estar cheio de tolice, você pode estar cheio
de contrassenso, você pode estar cheio de qualquer coisa, mas você não pode ficar vazio. A Bíblia diz que você não pode. A Bíblia diz, quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda em lugares áridos procurando descanso. Então ele volta com 7 outros demônios piores do que aquele que estava. E o último estado daquele homem é 8 vezes pior do que foi no princípio. É isto que acontece nestas reuniões. Quando as pessoas saem para reavivamentos e homens são simplesmente dirigidos a uma concepção intelectual, ele sai e se une a uma igreja e deixa isto ir e aquilo, satisfeito. Tudo bem, não há nada em neste contrassenso, não devíamos ter isto. O pastor diz, isto é tudo, isto foi atrás em outra era, e a primeira coisa que você sabe, que o diabo volta com 7 outros demônios, e ele se torna um diabo religioso, então ele é realmente cheio. Então, ele tem orgulho e ciúme, ele tem até mesmo raiva do próprio Deus que escreveu a Bíblia. Ele olha ali embaixo e diz, estas coisas que faço, também as fará. Aquilo foi para os discípulos. Agora, é uma palavra que eu estou lendo no parágrafo 87 desta mensagem. O profeta, na sua experiência, ele fala dos grandes reavivamentos, e as pessoas entrava para um grupo de pessoas, da sociedade, de um certo nível, e ficava naquela igreja. Por quê? Porque encontrou bons amigos, pessoas do nível deles, intelectual, pessoas do nível deles financeiro, entrou para aquela igreja, naquele avivamento e ficou. Mas nunca aquela pessoa se tornou um cristão, porque ele não aceita certa parte das Escrituras. Então o que acontece? Ele fica um religioso, e o profeta diz, ele torna-se um diabo religioso depois que aquilo acontece. Aonde nós estamos chegando nesta noite, para fechar este assunto? O que nós estamos buscando não é um grupo seleto, intelectual, ou uma igreja grande ou pequena, ou um homem que se veste bem, que fala bem. Nós estamos procurando um lugar que nós podemos nos assentar e o Espírito de Deus chegar em nosso meio com toda a liberdade e alimentar a minha alma, alimentar a sua alma. E você sair de uma reunião e dizer, eu ouvi exatamente o que eu devia ouvir, porque foi o assim diz o Senhor. Não foi uma interpretação, não foi apenas uma liturgia que eu fui lá ouvir, mas eu ouvi a palavra do Senhor, e sei que quem falou não foi aquela figura humana, mas Deus, por detrás daquela pele humana, pôde tratar e falar comigo e alimentar a minha alma. Então, o corpo de Cristo alimentando o corpo de Cristo, o Espírito Santo alimentando o Espírito Santo, que são almas redimidas neste tempo. Eu tenho mais 5 minutos, agora vou entrar na mensagem unidade. Os discípulos, tem coisas aqui que você tem que ler e meditar. Eu vou só ler uma pequena parte. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles não tinham nenhuma unidade.
157 esse parágrafo. Eles não tinham nenhuma unidade, não. Eles discutiam. Quem será o bispo depois disto? Quem é o maior em nosso meio? Eles não podiam nem mesmo crer em Jesus. Nem crer em Jesus. Eles não podiam compreendê-lo. Tu falas em parábolas, diga-nos claramente o que queres dizer. Ali não havia nenhuma unidade entre Jesus e os seus discípulos, ou dos discípulos para Jesus, os discípulos um para o outro, um entre o outro. Porque a mãe de João disse que os dois tivessem lugar no céu, um sentado ao lado da esquerda e à direita do Senhor, né? E eles disputavam mutuamente uma posição entre eles. E, lógico, eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham a chamada, eles tinham eleição, e eles andaram com o Senhor, e eles ouviram um sermão, e quantas vezes o Senhor levou 3 deles, João, Pedro e Tiago, no Monte da Transfiguração. Eles viram Moisés e Elias, eles viram Jesus transfigurado. Vejam, eles via aquelas coisas acontecer, mortos levantando, eles viam tempestade, e um pão saía do outro, e um peixe saía do outro, e aí? Mas, por não ter o Espírito Santo ainda, eles não entendiam essas coisas, e eles disputavam mutuamente quem seria o maior entre eles. E Jesus um dia parou diante deles e pregou um sermão duro, aí foi embora logo 70 naquela parada. Sobrou lá só aquele restinho que ficou. E quando Jesus estava crucificado, ou indo para a crucificação, interrogaram a Pedro: você fala como ele? Você tem um jeito dele? Você é um deles? Pedro começou naquela hora a amaldiçoar, dizer: não conheço esse homem. Você percebe o que o profeta está falando aqui? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, o que ela é capaz? O que ela é capaz? Pedro negando o Senhor. Uma vez, o Senhor começou a falar para eles, né, ali depois do Monte da Transfiguração, falar para eles que ele ia para o Calvário, que ele seria morto pelos homens, que os homens o prenderiam. Pedro pulou na frente e disse: não, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. O Senhor, e quem sustentou Pedro com essas coisas que ele avançava demais? Quem sustentou? A eleição, porque lá atrás, quando o Senhor diz: tu és filho de Jonas, e o seu nome é Simão, terminou o assunto. Como foi com Natanael? Então, eles sofreram o primeiro impacto da revelação, que ele sabia que ele era o Messias, ele era um profeta. Eles andavam para lá e para cá, para descobrir na verdade quem era aquele homem. Será que ele é o Messias? Será que ele é o profeta? Ele faz grandes sinais. Quando Jesus foi morto e levado para a sepultura, 2 estavam indo para casa já, voltando para a sua antiga vida, o seu itinerário de trabalho, a sua vida secular. Quando Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu para Pedro e para as Marias, então eles viram Jesus ressuscitado. Depois, lá no capítulo 24, creio que é o versículo 45, que diz: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras.
estavam com o entendimento fechado. Eles discutiam. Mas o que sustentou? Eles eram eleitos para a primeira vinda, para vir a primeira vinda. Eles eram eleitos, eles subiram no Pentecostes, eles ficaram lá por 10 dias, e quando eles receberam o Espírito Santo, acabou, terminou, não havia mais nenhuma dúvida. Eles agora eram destemidos, corajosos, não tinham suas vidas por preciosas, pregavam, foram martirizados, foram perseguidos, foram para a cadeia, e o anjo do Senhor foi lá e abriu a cadeia e liberou Pedro. Prenderam Silas e Paulo, e Deus enviou um terremoto lá em Filipos e abriu, quebrou a cadeia inteira e libertou Paulo e os demais presos. Agora você vê a igreja está fazendo o diabo ser sacudido para todo lado. Agora tem uma igreja que abre o céu, uma igreja que fecha o céu, uma igreja que levanta os mortos, uma igreja que faz vir um terremoto, uma igreja que abre a porta da prisão. Aquela igreja é esta igreja que está aqui hoje, pois esse poder de sacudir o mundo está nela. E ela sacudirá o mundo mais uma vez, como está no livro de Hebreus capítulo 12. O mundo será sacudido novamente, pode ter certeza disso. Deixa eu adiantar isso aqui. Não importa, aquilo vai te mostrar, irmão. Ouça atentamente agora. Eu quero que isto fique grudado bem no fundo do seu coração. Deus tem um plano. Fora daquele plano, não me importa o quanto de sabedoria tenha. Atrás daquilo, o quanto de bons milhares de dólares em edifícios, quantas escolas de teologia, quantos homens santos. Isto é santo, e santo, e santo, e santo. Não faz nenhuma diferença, de modo algum, se uma palavra da Bíblia de Deus é negada. É do diabo. Agora, eu vos provei isto através da palavra escrita de Deus, do Novo ao Velho Testamento. Eu atrarei de volta até o dia, se vocês permanecerem comigo por poucos minutos. Os discípulos que andaram de mãos dadas com Jesus, comeram com Ele, dormiram com Ele, viram os seus milagres, estavam associados com Ele, tão perto como nenhum irmão poderia estar, e mesmo assim eles não tinham isto. E eles não estavam preparados para pregar o Evangelho. E Jesus disse: não preguem, não preguem mais, nem mesmo tente. Você espera lá em cima, na cidade de Jerusalém, eu vou enviar sobre vós a promessa que lhes foi dada. Aquilo vos unirá então, vos unirá então. Vocês não preguem, não falem nada, suba lá naquele cenáculo que vocês conhecem, lá em cima em Jerusalém, fiquem lá, tá? Até que vocês recebam o Espírito Santo. Eles subiram lá e ficaram lá, porque eles estavam divididos, eles estavam separados, eles estavam discutindo quem era, quem que não era. Eles não transmitiram nenhuma segurança para ninguém, porque um queria ser maior do que o outro. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles se tornaram um. Acabou as divergências,
acabou as separações, acabou o querer ser grande, ser mais do que o outro, acabou a ideia de ser bispo, acabou tudo. Eles eram um. E quando se tornaram um, então as portas do inferno não prevaleciam mais diante daquela igreja. Levantavam paralítico, ressuscitava os mortos, trazia terremoto, abria a porta da prisão e ninguém segurou aqueles homens. Era um vento que ninguém segurava mais, era um poder que estrondava o céu, porque agora eles eram um. Chegou a hora de ser um. Chegou a hora de ser um. Eu continuo sexta-feira. Vamos orar em nome do Senhor.